Já houve ocasiões em que o Brasil chegou perto, casos de coproduções em que o Brasil participou e que até chegaram a ganhar o prêmio no Oscar, como por exemplo o filme O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, dirigido por Hector Babenco, e que rendeu o Oscar de melhor ator para o inglês William Hurt. E já houve até uma pessoa nascendo no Brasil, Luciana Higg, que ganhou o Oscar de melhor direção de arte pelo filme inglês Howard Andy. Mas oficialmente nenhuma produção brasileira até este momento foi vencedora de nenhuma das categorias do Oscar até hoje. Muitos podem pensar que o primeiro motivo para isso é a falta de qualidade das produções brasileiras de cinema, já que é muito comum filmes ruins ganharem destaque nas redes sociais, seja pelos memes ou comentários e análises negativas, como foi o caso de Mamonas Assassina o filme, ou Silvio. De fato, há muitas produções brasileiras que cometem erros, seja pela escolha do elenco, pelo roteiro, maquiagem ou tudo isso junto e muitos outros motivos. Mas é injusto reduzir o cinema brasileiro a esses filmes, sendo que há muitos outros que não chegam a ter a mesma visibilidade. Outra queixa muito comum sobre o cinema brasileiro é sobre a repetição de temas, sejam eles as biografias ou os chamados favela movies, ou filmes que abordam questões ligadas a pautas identitárias, como racismo, a sexualidade ou ainda sobre o período da ditadura. Sim, há também essa tendência a abordar certos temas de nosso cinema, mas acredito que isso se deve a uma predominância de poucas produtoras de grande porte que acabam incorrendo em alguns temas específicos e que acabam por causar essa impressão de pouca variabilidade temática dentro do cinema nacional. Até aqui, essas críticas são fracas, e acredito que essa má impressão diante do público nacional é causada pelo relativo baixo número de produções anuais em comparação com grandes mercados como o americano, o europeu e até o indiano. Ultimamente, eu tenho visto os filmes listados da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, sobre os 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos. E tem sido uma grata surpresa a qualidade dos filmes nacionais que eu tenho visto dessa lista. Filmes excelentes de várias décadas, tanto filmes mudos em preto e branco, como Limite, de Mário Peixoto, até filmes mais recentes, como O Lobo Atrás da Porta e Estômago. Eu recomendo a todos assistir aos filmes dessa lista. Se você tem uma opinião negativa sobre o cinema brasileiro, quem sabe depois disso você possa mudar de opinião. Sendo assim, por que então o cinema brasileiro não tem filmes vencedores do Oscar até este momento, já que essa premiação existe há muito tempo e o cinema brasileiro já produz excelentes filmes há muito tempo também? A única verdade para isso é uma só: dinheiro. Para começar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, instituição responsável pela premiação do Oscar, até bem pouco tempo atrás, estabelecia alguns critérios para que um filme estrangeiro fosse elegível ao Oscar de melhor filme internacional. Ele deveria ser exibido em uma das 6 maiores cidades dos Estados Unidos durante pelo menos 7 dias, consecutivos ou não. Só esse critério já faria com que a grande maioria dos filmes brasileiros não fossem elegíveis, já que a maior parte dos filmes nacionais não consegue ser bem distribuído nem mesmo dentro do Brasil, que dirá nos Estados Unidos. Dessa forma, os poucos representantes brasileiros a concorrer a uma estatueta eram ligados a um grupo pequeno de cineastas que tinham condições de bancar direta ou indiretamente a distribuição de filmes nacionais no mercado americano de forma independente do apoio estatal. Não é à toa que algumas das produções nacionais mais recentes que chegaram a se aproximar do Oscar sejam ligadas a um determinado perfil de pessoas. O cineasta Walter Salles, por exemplo, que dirigiu Central do Brasil e esteve na produção Cidade de Deus, é um dos herdeiros de uma das maiores holdings financeiras do Brasil, o Itaú Unibanco, e da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, sendo um dos cineastas mais ricos do mundo, porém não pelo resultado dos seus filmes, evidentemente. Petra Costa, cujo documentário Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2020, pertence a uma das famílias ligadas a uma das maiores construtoras do país, Andrade Gutierrez. Não é de se estranhar que os filmes brasileiros nem sequer conseguem se pagar, seja pela pouca distribuição como pela falta de verba da própria divulgação. Isso mostra a importância muito grande de um outro aspecto que muitos cineastas não têm domínio ou condições de promover: o marketing. Segundo o Anuário Estatístico do Audiovisual Brasileiro de 2023, o filme mais assistido foi Nosso Sonho, que aliás é um filme muito bom. Ele teve um total de um pouco mais de 500 mil espectadores. Em comparação com o filme internacional mais assistido no mesmo ano, Barbie, com pouco mais de 10 milhões de espectadores, o filme brasileiro chegou a ter um pouco mais de 5% do público do filme de Barbie, que teve um orçamento do marketing maior do que a própria produção. Ainda segundo este anuário, a participação do público em títulos brasileiros foi de pouco mais de 3% em comparação com títulos estrangeiros. Em geral, os filmes brasileiros procuram fomento através de editais e leis de incentivo dos governos federais e estaduais, principalmente. E nesses editais, a maior parte das verbas são destinadas para a produção. Há poucos editais ou leis voltadas para a divulgação ou distribuição. Não estou querendo dizer com isso que a falta de apoio do Estado para fomentar a indústria de cinema no Brasil seja a razão do insucesso desses filmes. A propósito, o termo indústria originalmente era restrito a um setor da economia que fabricava produtos industrializados em larga escala, porém, com o advento dos trabalhos da Escola de Frankfurt e a definição do termo indústria cultural,
A palavra indústria ganhou um significado relacionado a empresas que transformam um produto cultural em bens destinados a um consumo de grandes massas. Porém, até mesmo nesse sentido, podemos dizer que o cinema brasileiro não chega a ser uma indústria, dado seu alcance, sobretudo em comparação com a televisão. Isso seria um assunto para um outro vídeo, mas eu prefiro chamar de mercado de cinema, e trata-se de um mercado bastante pequeno. Se o baixo desempenho de filmes brasileiros perante o público não é resultado necessariamente da sua qualidade ou falta dela, nem pelos temas, nem pela verba estatal, então o que explica essa baixa procura por filmes nacionais no cinema? Além da questão do marketing, como eu já havia mencionado, podemos ser citados outros fatores, como por exemplo o preço dos ingressos e até a falta de salas de cinema em todo o Brasil. Mas há também um outro aspecto importante, que é o preconceito do público brasileiro com o cinema nacional de forma geral. Isso não é uma questão recente. Desde antes do cinema novo, os filmes mais populares, normalmente do gênero de comédia, foram apelidados de chanchada, que inicialmente tinha uma conotação negativa antes de ser considerado um gênero específico. Depois, com as pornochanchadas, se consolidou sobre o cinema nacional um certo aspecto de vulgaridade, fora as queixas sobre a produção simples e a qualidade do som. Esses aspectos contribuíram para a consolidação da imagem do cinema brasileiro como ruim de modo geral. Em tempos mais recentes, a produção brasileira de filmes melhorou muito em termos técnicos. Até mesmo os filmes mais populares possuem um bom trabalho de captação e edição de som e produção. Há cenário de mudança pela frente em relação ao modo como o público brasileiro encara nosso cinema, especialmente se um filme brasileiro vier a ganhar o Oscar. No momento em que gravo esse vídeo, o filme Ainda Estou Aqui foi um dos pré-selecionados ao Oscar de melhor filme internacional, e eu estou na torcida por ele. Mas se não for ele, poderia ser qualquer outro em um futuro próximo, para que finalmente essa porteira se abra e possa dar maior reconhecimento ao nosso cinema. Vale lembrar que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas agora tem critérios mais simples para que um filme seja elegível ao Oscar de melhor filme internacional, não sendo mais necessário que este filme seja exibido nos Estados Unidos, apenas que tenha distribuição comercial normal em seu país de origem. Caso o Brasil venha a ganhar este prêmio, quem sabe o público comece a dar maior atenção aos filmes nacionais, pois costumam dizer que o público brasileiro costuma valorizar mais o que é nacional quando é validado pelo público estrangeiro. E isso não deixa de ser uma certa verdade. Pode ser que, depois disso, mais pessoas estejam interessadas em entrar nesse mercado, que o governo invista mais nesse setor, que mais jovens estejam interessados em entrar nessa área e talvez mais filmes com potencial de ganhar um Oscar sejam produzidos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar o canal e deixar o seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.